तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम महाराज शिव गोविंद कृष्ण महाराज एवं मेरा यथार्थ अभी हम लोग साधन भजन के लिए कुछ Então nós estamos tentando fazer um pouco de sadhana e bhajan. O que nós estamos fazendo? Sadhana e bhajan. Por meio dos nossos sentidos nós estamos buscando alcançar nossa meta. E isso é sadhana. Como são os nossos sentidos? Então, 5 sentidos motores, 5 sentidos de aquisição de conhecimento, 5 elementos, 5 objetos dos sentidos, mente, inteligência, falso ego e consciência. Depois vem Prakriti Purusha. Então 28 elementos. Nós precisamos saber sobre isso. Porque se a gente não souber sobre isso, a gente não conseguirá adentrar o reino de Bhajan. Então, quantos tatos tem? 28 tatos. 5 karma indriyas, 5 jnana indriyas, 5 mahabhutas, são 5 elementos, 5 tanmatras, que são os objetos dos sentidos. Então 20. Então man, buddhi, ahankara, chitta, mais 4, 24. Atma e Paramatma, então 26. E Purusha e Prakriti, 28 no total. Então se você não conseguir entender esse tato, enquanto nós não adentrarmos no Siddhanta, então nossa mente ela vai continuar inquieta, indo aqui e ali. Às vezes vai para os radias, às vezes tem em Jnana Marga, às vezes em Karma Marga. Então por isso o Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj, eles disse: então para ficar com a mente fixa, então é necessário adentrar o Siddhanta. Então, o que é esse corpo, o que é a alma, o que é Paramatma. Então é necessário entender sobre isso. Principalmente quem somos nós, de onde nós viemos, o que é o corpo, o que é a alma, o que é Paramatma, super alma, quem é Ishvara, quem é Bhagavan. Então quando essa pergunta deve surgir na nossa mente, quem é a nossa deidade adorável? Quem nós adoramos?
por meio de qual mantra nós adoramos. Porque para adorar é necessário ter um mantra. E também é necessário parafernália. Que tipo de flor nós iremos adorar? Então, que tipo de flor para os semideuses? Para Devi, que tipo de flor deve ser usada? Para Krishna, que tipo de flor deve ser oferecida? Então, tudo isso deve ser entendido. Não é todas as flores que podem ser oferecidas para os semideuses. Então, agora o que está acontecendo? Na verdade, então, por 9 dias, fazem diferentes adorações. Mas é também necessário entender que tipo de flor deve ser oferecida para cada semideus. Não é qualquer flor que pode ser oferecida para qualquer semideus. Não é pegar qualquer flor e dar para qualquer semideus. Não é assim que deve ser feito. Então, a cor da flor também deve ser oferecida para um semideus específico. É por isso que eu estou falando. Então, existe um processo para servir Bhagavan. Alguns seguem Vaidhi-marga. Então, marga significa caminho. Então, tem 2 tipos de caminhos. Um é Vaidhi-marga e outro é Raga-marga. Alguns seguem as regras e regulações. Então eles seguindo Vaidhi-marga, eles alcançam Vaikuntha. E seguindo Raga-marga, que significa seguir o morro dos Brajapasas, então ele se alcança Goloka Vrindavan. Então você tem que comprar a passagem pro lugar, né, adequado. Nós precisamos entender todo esse Siddhanta. Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Então isso nós precisamos entender. Fazendo Bhajana pouco a pouco em associação com o Santa Mahatma. Então, Jnana, conhecimento, virá e depois Vijnana, que é realização. Então é necessário ter conhecimento das escrituras. E assim nós poderemos progredir. Apenas fazer Kirtana não é necessário. Então Kirtana Bhakti está sendo tá correto. Mas como devemos fazer Kirtana? Então Mahaprabhu, ele chegou Mukunda. Então um dia Mahaprabhu ele deu a misericórdia para todos. E quando Mukunda veio, Mahaprabhu disse: eu não vou te dar a misericórdia, porque ele era Karajatiya. Karajatiya significa então ele vai em todos os locais. Então Mahaprabhu falou que ele é Karajatiya, por isso que eu não vou dar misericórdia. Então ele fazia um kirtana muito belo. Todos falavam
falaram, Mahaprabhu, Mukunda é seu melhor Kirtaniya. Por que você não vai dar a misericórdia para ele? Mahaprabhu disse. Porque ele é Karajatiya. Karajatiya significa o quê? Então ele, em qualquer lugar, sem ter nenhuma discriminação. Quem ele estava, então, era a forma que ele ia agir. Então, assim como a história de Birbal, o rei, e o rei fala para o ministro, berinjela é muito bom, tem como fazer frito, muito saboroso. Então, berinjela é muito gostosa. Então pode fritar a berinjela. Não, berinjela dá pra você colocar em tudo, fica delicioso. E Birbal fala assim, muito bom mesmo. Então o rei agravado, ele logo em seguida falou assim, na verdade berinjela não serve pra nada. Você come, dá coceira na língua. E Birbal falou assim, é verdade, rei. Berinjela não serve pra nada. Então o rei fala, Birbal, por que quando eu glorifiquei a berinjela você concordou? Quando eu critiquei você também concordou? Aí Birbal falou bem assim, rei, eu sirvo você ou sirvo a berinjela? Então o que você gosta eu gosto, o que você não gosta eu não gosto. Se quando você falasse que a berinjela era boa, eu falasse que a berinjela era ruim, você ia ficar bravo comigo. Então por isso que eu não sirvo, eu não sou servo da berinjela, eu sou seu servo. Então o trabalhador, ele tá ali para servir seu patrão. Então por isso Mahaprabhu, ele falou, Mukunda ele é Karajatiya. Toca de acordo com o local, né? De acordo. Mas todo mundo falou. Então todo mundo tava falando, Mahaprabhu, quando eu sou melhor que Kirtaniyam, quando tava chorando. Então o Mahaprabhu falou assim, tudo bem. Vai nessa árvore de tamarindo, né? Que tem muitas folhas pequenas. Então ele falou depois, o mesmo número de folhas que tem nessa árvore é o número de nascimentos que Mukunda vai ter que ter. E aí depois desse número de nascimentos eu vou dar misericórdia para ele. Ouvindo isso, Mukunda ficou muito feliz, começou a dançar, o Mahaprabhu vai me dar a misericórdia. Então o Mahaprabhu falou, por que Mukunda tá tão feliz? Ele falou, por quê? Mukunda ele tem tanta fé nas suas palavras que você vai dar misericórdia para ele. Então ele estava pensando, não importa se são daqui 100 mil vidas, 200 mil vidas, mas é um número limitado.
depois desse número de vidas, eu vou receber misericórdia de Mahaprabhu. Então, desde quando nós estamos nascendo e morrendo nesse ciclo, desse mundo material, então desde tempos imemoriáveis, tempos sem início, mas Mahaprabhu ele deu um tempo limitado. Então, com a fé nas palavras de Mahaprabhu, ele começou a dançar. Então Mahaprabhu chamou Mukunda e deu misericórdia para ele. Os devotos falaram, você disse que não ia dar misericórdia para ele, por que você deu? Então Mahaprabhu disse, porque ele teve fé nas minhas palavras, então por isso eu estou dando misericórdia para ele. Você sabe ter fé. Então o Bhakti não precisa de nada, não precisa nenhum conhecimento. Então é dito na Bhagavad Gita. Então, por meio de conhecimento, erudição, não importa quantas palestras você dê, não importa quanta afinação e ritmo, quão bela, né, seja você cantando, mas sem a misericórdia de Bhagavan não é possível alcançá-lo. Então por isso, na medalha, por meio de erudição, você pode estudar os Vedas, você vai alcançar Bhagavan dessa forma. Então, como é possível alcançar Bhagavan? Por meio de Sarva Vishwas, de uma fé simples. Apenas isso. Ó Deus, me dê sua misericórdia. Então, assim como então é necessário ter fé nas escrituras, fé no Shastra, fé em Guru. Então, o caminho de Bhakti não precisa de mais nada. O que é necessário apenas Sarva Vishwas, tem uma fé simples, uma fé sem duplicidade. Então, por meio do conhecimento nas escrituras, então você vai pensar o que eu devo fazer. Mahaprabhu disse, não vou dar a misericórdia para Satimata. Por quê? Chaitanya Mahaprabhu falou ela, Vaishnava Paradi. Então ela cometeu ofensa Vaishnava. Todo mundo ficou com a cabeça girando, pensando. Porque ela fazia parte dessa a própria personificação de Bhakti. Ela é a personificação desse amor parental. É aquela cuja casa grandes almas elas vêm. E o que Mahaprabhu disse? Satimata, ela é uma parada, uma ofensora. Ninguém conseguia entender. Quanto Satimata serviu e Mahaprabhu disse que não ia dar misericórdia para ela. Qual que foi a parada dela? Mahaprabhu ele disse, ela cometeu ofensa aos pés de Advaita Acharya. Ele falou para sua era a própria mãe de Mahaprabhu. Ele disse que ela cometeu ofensa a Advaita Acharya. Eles perguntaram, né? Como que ela
cometeu ofensa aos pés de Advaitacharya. Então, Mahaprabhu mesmo disse, Vishnu. Então, quando o irmão de Mahaprabhu, Vishwarupa, quando ele tomou sannyasa e foi embora, apenas em sua mente, Satimata, ela estava pensando, então por que Advaitacharya ele estava ensinando o meu filho? Então a renúncia chegou para o meu filho, né? Ficou com esse desejo de renunciar. Então ela não disse isso para ninguém, ela apenas pensou. Ela pensou, ele não é doita, ele não é adoita, ele é doita. Então, um só elemento não há distinção. Mas, por exemplo, dois elementos eles criam uma distinção, duas coisas criam distinção. Então, homem e mulher, então existe uma diferença. Então, dia, noite. Então nós podemos ver a diferença entre duas coisas. Mas Satimata ela não disse isso para ninguém, ela apenas pensou. Ela, ele não é adoita, ele é doita. Ele divide. Porque ele estava ensinando o meu filho, então ele quis renunciar e agora ele foi embora. Então, apenas pensou isso. E a Advaitacharya é quem? Mahavishnu e Sadashiva, forma combinada. Então ele cria e ele destrói. Então Mahavishnu ele cria e Sadashiva ele destrói. Os dois se unem, então a forma de Advaitacharya. Ela apenas estava pensando isso. Que Advaitacharya não é Advaita, ele é Dvaita. Ele separa. Então eu estava muito feliz com meu filho na minha casa. E porque ele estava ensinou meu filho. Então agora meu filho foi embora. Ela apenas pensou isso um dia no Advaitacharya. Então Mahaprabhu disse que não ia dar misericórdia para ela. Todos vieram até Mahaprabhu e falaram, por favor, me dê misericórdia para Satimata. Então Mahaprabhu disse, se ela for até a Advaitacharya pedir perdão, então eu darei misericórdia para ela. Então Satimata foi até os pés de Advaitacharya. Então Advaitacharya perdoou ela. Então Mahaprabhu deu misericórdia para ela. Isso é apenas uma lila. Então Bhakti precisa de apenas duas coisas. Sarala Vishwas, essa fé simples e não cometa nenhuma ofensa. Para adentrar o reino de Bhakti não é necessário fazer mais nada. Então apenas tenha essa fé simples. Então fé nas palavras do Shastra, nas palavras de Guru. E fazer Bhagavad Bhajan.
मुझे शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश करना है। Então é necessário adentrar Shastra Siddhanta também, शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश नहीं करें porque se nós não adentrarmos no Shastra Siddhanta, então nós vamos virar कभी Kara- मायावादी के दल में चले जाए, Kaharji. Kajar. किसी को देश Porque senão, se não tiver conhecimento escrito, a gente vai os babagis aqui e ali. Então, por isso que os nossos Goswamis escreveram vários livros, vários granthas. Por exemplo, Rupa Goswami escreveu Bhakti-rasamrita Sindhu, o Johnny Lama ali, Vidagda Madhava, Lalita Madhava, Hansadutta. Quantos e quantos belíssimos granthas, Lago Bhagavatamrita. ये सब ग्रंथ है जिसको E por que ele escreveu todos esses livros? Porque por ler esses livros, então, nós pouco a pouco podemos adentrar no caminho de Bhakti. Então, a nossa mente vai ficar fixa. Enquanto a nossa mente não estiver fixa, então Bhakti Devi não vai se manifestar. Então, a nossa mente ela deve ficar fixa. Então, assim como os yogis, por meio do processo de yoga, eles deixam sua consciência fixa. उसी प्रकार भक्त लोग केवल सुर की बजाते हुए चित्त के मन को स्थिर करते हैं। Então, os bhaktas, no estalar de dedos, eles obtêm uma consciência fixa apenas por se render aos pés de Baba. O Bhagavata ele explica: você não precisa fazer nada. Então, quando você for dormir à noite, então, quando você for dormir, apenas olhe, né, para os pés de lótus de Radha Krishna, preste reverência aí. E assim que você acordar no dia seguinte, olhe para esses pés, essas marcas, né, nos pés de Radha Krishna aí, preste reverência. Apenas isso. Então esse é o shloka do Bhagavata. Quão belo é esse shloka. Grandes Gyanis, yogis, eles não conseguem ter sua mente fixa. Por algum momento eles conseguem ter a mente fixa, mas logo em seguida a mente deles se perturba novamente. Então, por exemplo, o Gurudeva ele dá um exemplo. Então, a pessoa não gostava que o rabo do cachorro era curvado. Então ele não gostava, né? O cachorro tinha esse rabo curvado. Então eu vou endireitar o rabo do cachorro. Então o que ele fez? Ele passou o guino no rabo do cachorro e aí amarrou o rabo do cachorro num bambu. Aí depois de 10 dias, assim que ele desamarrou, o rabo do cachorro se curvou na hora. Então, por meio do processo de yoga, é possível controlar a mente por um período. Mas isso não é eterno. Mas aquele que
medita nos pés de lotos de Bhagavan, serve os pés de lotos de Bhagavan, ele alcança tudo isso. आप परीक्षा करके देखो, यदि आप आपके मन Você में pode एक testar. डामाडोल हो जाए, Quando a sua mente ela estiver inquieta, कंट्रोल कर नहीं पा रहे, que você não conseguir controlar sua mente, então às vezes não é possível controlar sua mente. Então o que você deve fazer? राधा गोविंद की जय, चरण के चिन्ह में जय, Você deve और उसके olhar, né, para a imagem dos pés de Radha e Krishna, dos sinais de Radha e Krishna, e você verá como sua mente vai ficar tranquila. Por isso tem esse shloka no Bhagavatam. E cantar os nomes do Senhor. मन हमारी इसलिए बिखरते रहते, मन चाहते हैं प्रभु की स्मरण, A mente ela quer se lembrar do Senhor. Mas se você não fixar sua mente nos pés de Deus, então ela vai para outro local. Uma vez que você fixar sua mente nos pés de Bhagavan, então ela não vai para nenhum outro local. Então você não vai ter desejo de mais nada nesse mundo material. Porque a natureza dos nossos olhos é o quê? A tendência dos nossos olhos é olhar para as formas. Então essa é a natureza espontânea dos olhos. Os ouvidos, o que elas... Então os olhos, eles querem ver aquilo que há de mais belo. E o que há de mais belo é Govinda. Tem algo mais belo que Govinda? Então depois de ver a belíssima forma de Govinda, então qual vai ser o desejo de ver algo nesse mundo material? Então qual que é o exemplo disso? Então, Bivamangala Thakura. Vocês conhecem a história de Bivamangala Thakura? Então ele estava atraído por essa prostituta chamada Chintamani. Então ele estava fazendo a cerimônia de Shraddha para o seu pai. E ele, quando você faz essa cerimônia, você tem que alimentar os brahmanas. इसलिए ना सच में बताओ तो आपको बुरा लगेगा, जहाँ पर ये सब होता है इसमें खाना नहीं चाहिए. Então você não deve comer aquilo que foi oferecido para o seu, né, nessa cerimônia, aquilo que foi oferecido para essa cerimônia, você não deve comer. Então os Vaishnavas, que eles fazem? Eles oferecem, né, para Govinda, aí uma parte eles oferecem, né, para os ancestrais e tal, mas eles honram apenas aquilo que foi oferecido para Govinda. Mas as Smarta Brahmas eles oferecem, né, para os fantasmas, para aqueles que deixaram o corpo, e depois eles honram isso. Eu falo assim, mas o Gurudeva está explicando, se você oferece uma prachada de Govinda para os fantasmas, né, para aqueles que deixaram o corpo, então eles vão ser liberados. Então para quem primeiro deve ser oferecido? Para Govinda. Então por meio do Gopala Mantra você oferece, né, apropriadamente, e aí você pega essa prachada e você oferece para aquele que, né, deixou o corpo.
E por meio de por essa Mahaprasada, essa pessoa vai ser liberada. यदि गुरु ने भी भोग नहीं लगाया Mas se você não oferecer para Govinda, और जिस घर में वो क्या बोले वो हो रहा है तत्व शांति उसकी e, e você oferece nessa cerimônia de Shraddha, então, na verdade, todo mundo vai ser perturbado pelos fantasmas. Então, por isso que antes de tudo você deve oferecer para Govinda. Porque a pessoa para quem essa cerimônia está sendo feita vai ter êxito, e aqueles que vão honrar Mahaprasada também vão ser exitosos. Por isso que é melhor prevenir do que remediar. Então, sempre oferece primeiro para Govinda. O que é que os Vaishnavas fazem? Primeiro eles oferecem para ofereça tudo para Sri Krishna, para Bhagavan. Então, ofereça tudo aos pés de Govinda. Então, na vida de Mahaprabhu, ele mesmo mostrou. Então, nós devemos Então a gente não alcançou nem o Sa de Sadhana. Nós ainda não somos, né, grandes sadhakas. Então a Advaita Acharya, na cerimônia, né, do seu pai, né, de Shraddha do seu pai, então o primeiro prato ele deu para Haridas Thakur. Então todos os brahmanas que estavam lá, eles ficaram muito perturbados. Falaram, ele é um muçulmano. Eles ficaram ofendidos, se sentiram ofendidos. Então você deu o primeiro prato para ele, um muçulmano. Você tinha que ter dado pra gente. Falava Chattopadhyay. No grupo eu tô falando dos nomes, né, diferentes dinastias, né, de brahmanas. Bengala, grandes brahmanas. Braja tem o Chaturveda, Triveda, Vaiveda, o Chaturveda é aqueles que conhecem os 4 Vedas. São diferentes tipos de brahmanas. Então, os brahmanas estavam falando. Os brahmanas ficaram bravos e falaram, Haridas é muçulmano. Nós somos brahmanas. E em vez de dar pra gente, ele deu pra Haridas Thakur. Então todos foram embora e eles não honraram a Prashada na casa de Advaita Acharya. Então todos os brahmanas foram embora. Então Advaita Acharya ele fez muitas e muitas preparações e esses brahmanas não honraram a Prashada e foram embora. E Haridas Thakur falou, Prabhu, o que você deu pra mim? E o que a Advaita Acharya disse? Falou assim, Haridas, você toma uma Prashada. Se você
você equivale a milhões e milhões de brahmanas. Então, se você honrar Prachada, é como se milhões de brahmanas tivessem honrado Prachada. Porque Haridas Thakur não é qualquer um. Ele cantava 3 lakas de Harinam. Ele é Namacharya Haridas Thakur, o Shuddha Bhakta. Então, a Advaitacharya serviu Haridas Thakur, mas Haridas Thakur estava com vergonha e falou assim: ó, Prabhu, a Advaitacharya falou assim: não, você faz bhajan. Então o que aconteceu? Todos aqueles brahmanas eles ficaram com diarreia. Então algumas pessoas o que elas fazem, 2 dias antes, né, de ir num festival, elas nem comem nada. Porque sabe que vai ter que comer tanta coisa. E aí quando ele vai na casa, nesse festival, come. E os brahmanas falaram, pô, nós ficamos lá 2 dias, a gente não comeu nada. Porque a gente sabia que ia ter várias preparações na casa de Advaitacharya. Lá do Kachuri. Mas a gente nem comeu nada. E quando voltamos pra casa, todo mundo ficou com diarreia. Várias e várias vezes tinha que ir no banheiro. Tava defecando apenas água. Então os familiares dos brahmanas falaram: ô, Prabhu, por favor, dê-nos misericórdia. A Advaitacharya falou. Então ele fala para todos eles virem aqui tomar uma Mahaprasada. Então todos eles voltaram, tomaram uma Mahaprasada. Então eles ficaram livres, né, na diarreia. No meio dessa lila, o Mahaprabhu estava mostrando o quê? Que se um Shuddha Bhakta toma Mahaprasada na sua casa, então se um toma Mahaprasada na sua casa, então todos os seus antepassados eles vão ser liberados. Então o próprio Advaitacharya ele disse: Haridas, por alimentar você, isso equivale a milhões de brahmanas. Todos os meus ancestrais ficarão satisfeitos. Então, por servir um Shuddha Bhakta, quão grande será o fruto disso? Então, agora está tendo esse festival de Shraddha Paksha. O que você deve fazer? Todos devem oferecer, né, as preparações para Govinda. E depois disso, devem oferecer para os seus antepassados. Mas depois disso, depois de oferecer para os seus ancestrais, não coma, né, isso. Então você deve jogar esses remanentes, né? Deve jogar no mar ou no rio. Mas se não tem rio,
ou não tem mar, então alimentar os pássaros. Então, a regra é alimentar, jogar no mar ou em algum rio. शुरू हो गया, शुरू होने वाला है, हो गया, आज नहीं, आगे आगे, चलो जैसे जैसे देखी है, Tá bom. एकांतिक भक्त हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं, तो भगवान Aqueles que são Ekantik Bhaktas, eles não precisam seguir isso. आज क्या बोला, Que eles são unidirecionados a भक्त है जो विष्णु मंत्र Bhagavan. जप करते हैं, Então, aqueles que cantam os nomes de Vishnu, então, os ancestrais deles estão sendo beneficiados. Não precisam fazer isso. तथापि समाज में रहते, समाज के अनुसार विधि को भी पालन करना पड़ता है, क्या बोला, अब जब समाज में रह रहे युवा, Então, se você está na sociedade, você deve seguir as regras dessa sociedade. कुछ नहीं करता है, Então, a sociedade vai falar, ele não faz nada. परिणाम करता है, भजन का बजाता है, Ele canta os santos nomes e toca mridanga e faz mais nada. सोने भी, Só come e dorme. इसलिए समाज में जब हम रहते हैं, Então, por isso que você deve seguir as regras, né, da sociedade. स्वयं महाविष्णु सदाशिव के O próprio Advaitacharya, ele é o próprio Mahavishnu, ele é o próprio Sadashiva. Ele fez cerimônia de Shraddha para seu pai. और अपने पिताजी O की próprio Chaitanya Mahaprabhu foi até Gaya fazer cerimônia de Shraddha para seu pai. व्याप भी इसमें गए थे, ईश्वर की बात भी तुरंत करते, Na verdade, Mahaprabhu ele foi até Gaya para जगत को हम खिलाफ se render aos pés de Ishvara Puripada. Então, o próprio Mahaprabhu ele disse. आने की मेरा तात्पर्य क्या है, Então, o propósito de ir até Gaya era ter o darshan dos pés de Ishvara Puripada. गया में पिंड देने से जिसके उत्तर से पिंड दोगे वो पाप से मुक्त होगा, और Então, se você faz essa cerimônia de Pinda em Gaya, então a pessoa ela é liberada. Mas apenas por ter o darshan de um Shuddha Vaishnava, assim como Ishvara Puripada. Então, por isso é dito, Dashana Pavitra Kuru Vita Maraguna. तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम और गोविंद कहन मोर गंगारो परस हुई पश्चात गंगा में जाकर स्नान करो, Então, se você se banha no Ganges, então todos os seus pecados são destruídos. और वैष्णव के दर्शन से Mas apenas por ter o Dashana do Vaishnava, você se purifica. स्नान करता है, प्रातःकाल में Então, quem se banha primeiro no Ganges é o pescador. नवद्वीप जाओगे ना, Você vai até Navadvipa e você pode ver. वो मछुआरा जो है काम करते हैं, Então, os pescadores, né, jogando, प्रातःकाल में armando a rede, bem cedo pela manhã. Então, मछली 3 horas da manhã eles vão तो पहले स्नान करते हैं, pegar, vão तो pescar. प्राकृतिक कैसे Então, ele é o primeiro a se banhar no Ganges. Então, por que ele mantém essa natureza de pecar, और मछुआरा जो है de atividades pecaminosas? तो गंगा में स्नान करता है, डुबकी लगा Então, o pescador ele mergulha no Ganges todo dia bem cedo pela manhã para pegar o peixe. Por que os pecados dele não são destruídos? Porque esse desejo de pecar ele não é destruído. Porque Pranihata, né, ele mata, né, os animais, os peixes. Então, o Jiva Goswami ele levanta essa pergunta. Por que ele não tem fé ये गंगा साक्षात भगवान की que Ganga é a água que lavou os pés de... विश्वास नहीं, Eles não têm fé nisso. इसलिए उनके पाप É por isso que os pecados deles
não são destruídos. Então o que é que eu fale primeiro? Primeiro de tudo deve-se ter fé. Então não deve ter uma fé cega. O Shastra de fala, Ganga a água do Ganges é pura. Então todos devem ter água do Ganges na sua casa. Então pegue água, um pouco de água do Ganges lá em Navadvipa, deixe na sua casa. Tem a Gita também na sua casa. Então é muito benéfico que você tenha isso na sua casa. Então se você tem Bhagavad Gita na sua casa, então os fantasmas eles não vêm. Tulsi também na sua casa. E também você deve ter água do Ganges. Se alguém está prestes a morrer, você colocar uma gota da água do Ganges na boca dessa pessoa, então ela vai se liberar. Então deve ser ouvir, tá? Então isso é muito importante. Então por isso que é necessário ter Tattva-gyan, ter conhecimento das escrituras para Bhakti. Então para primeira coisa no caminho de Bhakti é obter conhecimento das escrituras. Então 3 tipos de Gyan você precisa saber. Tattva Gyan, conhecimento a respeito de Bhagavan. Então você lembra que eu falei? Tattva Gyan. Então conhecimento a respeito de Bhagavan. Quem é Bhagavan? Então Brahmaji é Bhagavan ou Shivaji é Bhagavan. Ou Vishnu é Bhagavan. Você não deve misturar tudo. Deve fazer um kit. Então você deve dar respeito a todos os semideuses, é correto. Mas Bhagavan ele é supremo. É por isso que o chamado Bhagavata dá evidência. Krishna é Swayambhava. Essa concepção de Chaitanya Mahaprabhu. Quem é a nossa deidade adorável é Krishna. Então ele é a origem de todo o Dharma. O Bhagavan ele fala: além de mim não há ninguém. E ninguém é páreo a mim. Todos os semideuses e semideuses eles adoram Krishna. Indra, Varun, Shiva. Todos adoram Krishna. O Govinda ele é o mais elevado de todos. Em raça, nossa concepção de raça, quem a Govinda adora? Então quem Govinda ele adora? A Radha de... Então, ansiando pela misericórdia de Radha, Krishna ele
3 vezes ao dia ele se banha no Radha Kunda. Então, pela satisfação de Radha, pela misericórdia de Radha, o que Krishna ele faz? Ele se banha 3 vezes no Radha Kunda. Quem já se banhou no Radha Kunda? Então isso é o que há de mais elevado. Então, Shrimati Radhika, ela, por meio das cordas do amor, ela amarra Krishna. Então, por meio das cordas do amor, Shrimati Radhika amarra Krishna. Então, os Brahma, Shiva, os grandes semideuses, eles adoram o Krishna. E o que o Krishna ele faz? Ele adora os pés de Shrimati Radhika. Então, esse é o reino de Prema. Consegue entender sobre Prema? Então, aquele que sabe, aquele que tem então os pássaros entendem a língua dos pássaros. Aqueles que entendem sobre Prema, eles entendem sobre Prema. Então, todos falam diferentes línguas. Então, são tudo como... Então, assim como o médico, quando ele escreve a receita, então ele parece como se fosse símbolos, né? Como se fosse um código, né? Essa criança falou assim, pai, eu vou virar médico porque eu também não consigo entender o que o médico fala, eu também não entendo o que eu escrevo, então é melhor virar médico. Eu tô brincando. Então tinha um menino que então a criança tinha, né, a caligrafia péssima, né? E aí o pai falou assim, do que você vai ser um tolo, né? Escrevendo desse jeito aí, isso não vai te levar a lugar nenhum. Aí o filho falou assim, pai, claro que não, eu vou virar um grande médico. Então o farmacêutico precisa, né, fazer um curso para poder entender a letra do médico. Então da mesma forma, né? A linguagem do amor. Então as gopis elas entendem onde Radha e Krishna vão se encontrar. Então onde tem os diferentes Sapaksha, Vipaksha, Tatastha. Então Sapaksha
são aquelas que são favoráveis a Radha. Vocês são de qual? Vocês estão de qual lado? Do lado de Radha? Quem vai ficar do lado de Chandravali? Levanta a mão. Nenhuma, né? Alguém precisa ser da oposição. चंद्रावली के पक्ष में कोई नहीं जाता शादी के समय उनके माँ गई मैं जो बहू बने वाले कहने लगे देखो आप शादी करके जो है हमारे घर में आ रहे Então, अभी होने वाला जो सास समझ लो então tinha uma noiva que ela tava देखो शादी होने के पहले मैं ये ela tava prestes a se casar. Então a sogra falou bem assim, falou com ela. Então na minha casa tem uma. Então nós estamos em 3 na minha casa. Tem eu, o meu filho e o meu marido. Então nessa casa eu sou a primeira-ministra, o primeiro-ministro. O meu filho é o ministro do transporte, ele traz tudo que precisa. E a noiva falou bem assim, tudo bem, depois de me casar na nossa casa, você é da oposição. O que ela estava querendo dizer é que, na verdade, ela nem queria fazer parte dessa família, não. Então, quem vai ser da oposição é Chandravali. Aquelas estão do lado de Radha, são só Paksha. Pelo menos alguém precisa levantar o braço pro lado de Chandravali, mas tudo bem, Yogamaya vai fazer os arranjos. Prakash. E Suhrid Paksha é Shamali. E também tem Tatasta Paksha, que elas são neutras. Então sem oposição, então o amor ele não vai aumentar. Então no curso me dá um exemplo. Então Purnamasi ela chegou e aí quando Krishna ele está pastoreando as vacas, o que ele está pensando nas gopis? Então se você ler esse livro, então você vai ficar em bem-aventurança. Então uma vez Krishna ele estava pastoreando as vacas. Então Purnamasi ela apareceu. Então ao vê-la, Krishna ficou preocupado. Então o que Purnamasi está fazendo aqui? Então quando alguma coisa de ruim acontece, então os Brajavasis se lembram de Krishna. Então ao ver Purnamasi, então Krishna ficou
preocupado. Algo de ruim deve ter acontecido. Algo de inauspicioso deve ter acontecido em Braj. पूर्णमासी आने के बाद कृष्ण कितने उत्कंठित हो गए। उत्कंठित होकर के पूर्णमासी देवी एक कृष्ण पूर्णमासी से बोले, पूर्णमासी आप बताओ, Então वैसे Krishna सब कुशल है? ele perguntou para Purnamasi: Purnamasi, está tudo bem em Braj? E Purnamasi disse: em Braj está tudo bem. कृष्ण कहने अच्छा बताओ, Então me diga, गोपियां कैसी? como estão as golpes? पूर्णमासी देवी कहने लगी, देखो Então Purnamasi ela disse: क्यों? बोले सब elas estão muito bem, por quê? Elas estão estudando. E Krishna pensou: as golpes estão estudando? गोपियां क्या बोली? O que elas estão estudando? पढ़ने की क्या जरूरत? Qual que é a necessidade das golpes estudarem? पूर्णमासी देवी बोले, देखो कृष्ण Purnamasi disse: विद्यालय então tem uma grande universidade estabelecida em Braj. और सारे गोपियां उस महाविद्यालय में E todas as golpes elas foram admitidas nessa grande universidade. A cabeça de Krishna começou a girar mais ainda. Então tem Vrindavana e tem Mathura. As pessoas de Mathura, eles são comerciantes, então eles precisam estudar economia, então sistema bancário, diferentes coisas. बिजनेसमैन होता है, Aqueles que तो क्या करना पड़ता है? são homens de negócio, o que eles precisam fazer? बैंकिंग सिस्टम में ध्यान देना पड़ता है। Eles precisam ficar atentos, né, aos extratos bancários. अब रखते भी नहीं, Então tem que guardar os documentos. खुद भी रखते, खुद भी रखते, A esposa guarda tudo. हाथों में लिखा गया। A esposa é muito esperta, muito esperta, né? O Shastra ele fala: हाथों में लिखा गया, पुरुष विकास युवती जो है, स्त्री जो है अधिक है विद्वान। então a mulher ela é muito inteligente. क्या बोला? हमारे यूनिवर्सिटी और जितना पाठन चतुर्थ व्यवसाय सर्वगुणा है, सब बात संगीत शब्द की बात। Então depois eu falo sobre isso, tá tudo no Niti Shastra. इसलिए आप उसके मैं निंदा करूंगी। Então eu não tô criticando os homens, não, isso é só as palavras do Shastra. सारे घर संसार के खर्च आदि सब कुछ रखते हैं, पति रखते कि नहीं रखते? Então quem guarda toda a papelada na casa é a mulher. ये तो पैसा लेकर के आते और किसको देते? पत्नी को। Então o homem traz o dinheiro e dá pra mulher. मालिका नहीं है ना? Ela é a chefe. मालिक से सेठ से सेठानी की आज वृंदावन में जाओ, Então se você for até Vrindavana, सेठ से क्या है? सेठानी की सेठ ou क्या बोलते हैं? Seta e सेठ हो, Setani. और सेठानी क्या होता है? स्वाति स्वासेठ पहले पहले वो अरे वो भोजन होता है ना 1.25 सेठ यदि एक सेठ हो और सेठानी कैसे होगी? सेठानी का घर में चाबी किसी के पास रहती है? Então o Seta, que é सेठानी चाबी रहती o latifundiário, né, o homem rico, e aí a mulher dele é duas vezes e meia mais que ele, né? है। आजकल तो नंबर सिस्टम हो गया ना, तो क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं? पासवर्ड होते हैं डिजिटल सब होता है, सब करेगा आज उससे भी चलेगा। आजकल तो वो लगा देते हैं, क्या बोले? Fingerprint. कैसे दो लगा फिंगर।
Então, hoje em dia, né, os cofres eles são todos, né, com senha, até mesmo com impressão digital. कितने विद्वान कितने, किंतु पहले माताओं के अंचल में इसमें एक Mas antigamente, né, o que acontecia? Então, as esposas, né, desses homens ricos, elas tinham, né, 20 chaves, assim, várias chaves dos cofres, né, tudo amarrado no seu cérebro. वृंदावन में सेठ के महिमा से सेठानी के महिमा से सेठानी के पकड़ लो तो तुम्हारे काज। वृंदावन के सेठानी कौन है? बोले राधा रानी। E quem é, né, a grande Setani de Vrindavan é Shrimati Radhika. अब वृंदावन के सेठ कौन है? E quem é o Set de Vrindavan é Krishna. कि आपको कुछ प्राप्ति करना है वृंदावन Então, se você quer alcançar algo em Vrindavan, né, के पास जाओ, tem सेठानी के पास जाओ। o tesouro de prema, então você tem que ir até Setani, é Shrimati Radhika. बोलो राधा रानी की। तो अभी देखो हम जो कथा प्रसंग जो कर रहे हैं ना, कृष्ण विचार कर रहे हैं, देखो मथुरा के लोग तो व्यवसाय वाणिज्य में दुनिया होती है। O Krishna estava pensando em Mathura, tem, né, grandes वहाँ पर कुछ पढ़ना homens de negócios, e lá é necessário estudar बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल o sistema, né, सिस्टम। bancário. वृंदावन में Mas em Vrindavan não há nenhuma necessidade disso. वृंदावन में खूब जाती है, सबके घर में दूध के भाव São vaqueiros, बेचता है। ninguém vende leite em Vrindavan, porque todo mundo tem muito leite. नहीं है Tem muito iogurte. कोई की कदम है, बोले राधा तू कैसे भागी, कैसे तपस्या की और तुझे दिशा हुई, राधा को भागी और राधा तपस्या करी कृष्ण की मिलने के लिए। Então algumas pessoas, né, cantam, tem essa canção que fala que é, समझ में आ रहा que irado, não tem nada, e quanta essa austeridade fez para alcançar Krishna. O Deus falou assim, irado não tem nada, ela fez a austeridade para alcançar Krishna. Krishna que chora nos pés de Shrimati Radha. कृष्ण और राधा के चरण में Gurudeva पकड़ dizia, करके रोते। Krishna chora segurando os pés de Shrimati Radha. समझ में आ रही कि नहीं? कृष्ण के मान में जाने दो, जाओ माधो माधो जाई Shrimati Radha manda ele embora. राधा जी क्या कहेंगे? कृष्ण जाओ, Sai daqui, Krishna. हाँ मतलब कोई तो तुम्हारे कोई कपट बात तो तुम्हें सुनना नहीं। Eu não quero ouvir nenhuma dessas palavras, né, trapaceiras. हमारे गुस्से में जो गोगी वैष्णव के Qual que é a concepção do nosso Gaudiya Vaishnavas? Eles são hora seca. माधव माधव जाई माधव कही दवा। कृष्ण और राधा जी के चरण में आकर के क्या करते? नाम लेते, कान पकड़ते। Então, Krishna, राधा जी ele segura suas orelhas, ele esfrega o seu nariz no chão, उधर ललिता देवी इंगित करती है। e de longe Lalita olha e instrui Shrimati Radhika. ललिता देवी क्या करती है? Que ela fala, हे राधे, Radhe, não abandone o seu mano. Ele é um grande enganador. काला और Ele é preto por dentro e por fora. ये दूर तक ये आगे तुम्हारे Ele é पास um ऐसे enganador. गिरा रहे। Agora na sua frente ele tá chorando, mas isso इसे तुम मान ele é um grande enganador. Por isso mantenha o seu mano. Então ela falou, oh Madhava, sai daqui. राधा जी की मान दिखाई कृष्ण के मान बहुत सामान्य रूप में कहीं के प्रकाश होता है। Então o mano de Shrimati Radhika é muito कृष्ण की जो मान elevado. में दिखाई Mas o mano de Krishna parece só um राधा जी semblante. के मान कैसी है? क्या कहा Mas como é o mano de Shrimati Radhika? दुर्जय मान का É Durjai, inquebrável. इस मान को जाए थोड़ा इधर सहज
रोटी बेलना पड़ता है। हिंदी में proverb है, बोले Então tem esse provérbio em hindi, né? Quanto roti, né? Krishna tem que abrir para poder quebrar o man de Shrimati Radhika. अनेक रोटी बेलना पड़ता है, एक नहीं। Então Krishna não tem que não é abrir só um roti, não. Então ele tem que se esforçar muito para quebrar o man de Shrimati Radhika. Então Vrindavana é Anandamaya Bhumi, repleto de bem-aventurança. E lá Krishna, ele glorifica os pais de Shrimati Radhika. Prabhupada Sarasvati Thakur, ele fala: então, todos os dias essas lilas acontecem lá. Então, se você vai até Niduvana, lá Krishna, como Krishna, ele glorifica os pais de Shrimati Radhika. O que as Sakis elas fazem? Elas roubaram a flauta de Krishna. Então, se você for até Niduvana, lá você pode ver. Então, Shrimati Radhika, ela roubou a flauta de Krishna. Então ele pede essa flauta de volta. Então tem esse Kirtan em Vrindavana. Então Krishna, com as suas mãos prostradas, ele implora para as gopis, né, devolverem a sua flauta. Então Shrimati Radhika, ela pegou essa flauta e ela deu para Lalita, que deu para Vishaka, e vai indo, vai indo. Então onde foi parar essa flauta não dava para saber. Então nessas belíssimas lilas acontecem em Vrindavana. Então infinitas lilas acontecem. Às vezes rouba a flauta, às vezes Mudrika. Então Mudrika é o anel. Então diferentes lilas acontecem. E para quebrar o man de Shrimati Radhika, Krishna ele faz diferentes coisas. Então para quebrar o Então Krishna ele se disfarçou até mesmo do vendedor de pulseiras para quebrar o man de Shrimati Radhika. Abrir muito o rota significa que Krishna tem que se esforçar muito para quebrar o man de Shrimati Radhika. Então às vezes disfarça até mesmo da esposa do barbeiro. Também vendedor de guirlanda. Então diferentes formas. Então quando Radhaji ela está em man, então quanto Krishna tem que se esforçar para poder quebrar o man de Shrimati Radhika. Às vezes como vendedor de flores, às vezes vendedor de pulseiras, às vezes como
esposa do barbeiro. दादाजी के मान भांडे में कृष्ण के कितने रोटी मिलना पड़ेगा। Por isso que eu tenho esse ditado, né? Quanto roto e materádica tem que abrir para poder quebrar um monte de materádica. प्रेम संपूर्ण ग्रंथ पढ़ना। कौन सा ग्रंथ? Então tudo isso você pode ver no Prêmio Samputo. प्रेम संपूर्ण ग्रंथ पढ़ो। Então leia o Prêmio Samputo e você vai ficar em bem-aventurança. Você vai ver o que é o Brahma, Prema. कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? Pra você entender sobre Prema, qual grande você tem que ler? O Prêmio Samputo. प्रेम तो जो है दुख में रखा है। प्रेम है। Então você vai entender o que é Prema. Então isso não é algo desse mundo material, porque esse mundo material não tem Prema. Então o que a gente vai entender sobre Prema? Por isso que para entender sobre Prema, então você tem que abrir o tesouro. E a chave está com quem? Então você precisa dar a chave, aí você vai conseguir abrir. कृष्ण जब पूर्णमासी को देगा और कृष्ण के सिर में चक्कर रहना बोले पूर्णमासी ने बताया हमारी गोपियां सब ठीक है कि नहीं बोले सब ठीक है। Então, Krishna ele perguntou para Purnamasi se as golpes estavam bem, e aí ela respondeu que sim, elas estão bem, elas estão agora, né, tem essa grande universidade em Brad, elas estão estudando. E ele perguntou quem é a diretora. É Radhaji. Os professores são as Tasakis, Lalita, Vishaka. E quem está estudando? Quem estuda na universidade? Então tem são essas jovenzinhas de 7 a 9 anos. Então tem um limite de idade. Então, dos 7 aos 9 anos. Mais que isso não. E também não pode ser muito alto, não pode ser muito baixinha. Então o limite de altura. E também não pode ser muito gorda. Então, tem uma canção que fala, né, que tinha golpe gordo e golpe magra. Eu falei, não tem nada disso não. Então o Krishnadas ele uma vez fez esse aqui, né? Cara, todas as golpes, né, entraram na dança da raça. Alguns eram gordos, outros eram magrinhas. Mas que se for muito gorda vai até cair, né, no meio da dança. Então também pode ser muito magra, senão o vento vai soprar e vai cair. O Bhagavatam fala que é Sumadama. Sumadama. Não é nem muito magra, não é nem magra nem gorda. Mas a cintura delas é muito fina. E a idade delas é de 7 a 9 anos. E amanhã eu continuo a escatar. Então primeiro tem que ler a admissão. Quais são os critérios de admissão? Então, né, ficha, né, de formulário de inscrição, né? Então, altura, peso, idade.
Se você tem alguma marca no corpo, né? No passaporte tem. जब आप पासपोर्ट बनाते हो Quando você vai fazer o passaporte lá, कितने मोटा है कितने पतली है tem no formulário, né? Com gordos, né? Com magros, então todos os dados, né? Você tem que preencher. उधर भी ऐसे ही है सब E lá também é assim, todos os dados devem ser preenchidos. Aí você tem que ir até o diretor. विशाखा सब स्कूटी करेंगे स्कूटी समझ लो Que? परीक्षा करेंगे फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे Então, Lalita Vishaka vão analisar todos os dados. फिर राधा जी के पास प्रिंसिपल के पास जाएगा E aí vai levar até a Dadi. वो तब क्या करेगी वो साइन करेगी और स्टैम्प लगा देगी Então vai assinar e vai carimbar. अरे वृंदावन यार है स्कूल में वो गोपी कॉलेज में भर्ती होने की समझ कीजिए Então não é para qualquer um, né, entrar na faculdade das Gopis. Então, leia esse grande que você vai ficar bem bem-aventurança. Então tem que ser admitida na faculdade das Gopis. Sim ou não? Mas não é com esse corpo, não. É com a sua alma. Mas não é por meio do corpo, é pelo meio da alma que vai ser admitido. Acabei de começar a introdução, mas já acabou o tempo.